qual é o exemplo perfeito de homem que vem em sua mente quando você pensa em masculinidade? Será que existem características que são próprias dos homens extremamente necessárias para a nossa sociedade hoje? Você realmente acha que se os nossos homens deixassem de ser fortes, corajosos, destemidos, seria melhor para a nossa sociedade hoje? Ou a nossa sociedade estaria mais segura? Essas perguntas, elas me inquietam. Nesse vídeo aqui eu vou tentar responder elas de uma forma que a gente compreenda o que é ser homem de verdade e dar um exemplo de um homem que todo mundo deveria seguir para a gente poder ter uma sociedade mais forte, gentil e protetora. Porque do jeito que tá ruim demais. Olá pessoal, meu nome é Wallace, sou psicólogo, sou pastor e estou riscando uns vídeos aqui no YouTube. E eu quero te convidar a refletir sobre esse tema tão espinhoso nos dias de hoje. Se você pesquisar no YouTube e no Google aí sobre masculinidade, geralmente você vai ser direcionado, ou na maioria das vezes, para páginas que vão falar sobre masculinidade tóxica e frágil. E elas são sinônimos, né, ou são expressões para poder dizer uma mesma coisa. E é sempre uma crítica aos homens abusadores, como se eles fossem o padrão de masculinidade de todos os homens na sociedade brasileira. E acabam caindo numa generalização onde todos os homens são dessa forma e aonde que as mulheres, crianças, todo mundo tem que se precaver desse tipo de homem. Aliás, tem que se precaver de todos os homens, porque, na melhor das hipóteses, se eles não demonstram isso, esse é o pensamento estruturante, é aquilo que molda a forma deles serem. Transformam a gente em potenciais machos escrotos ou machos violentos. E sabe, eu tenho um problema com esse tipo de pensamento, porque ele generaliza, coloca todos os homens debaixo de uma mesma régua, mede todo mundo pela régua do abusador. E se tem uma coisa que eu fui educado numa educação cristã, então eu aprendi a ser um tipo de homem que quando eu olho para essa descrição, como se fosse a descrição máxima de todos os homens, não faz justiça. Porque eu aprendi a me relacionar com outras pessoas, e principalmente com as mulheres, quando a gente fala de homens abusadores, de uma forma não ver as mulheres como objetos, mas de uma forma como vê-las como seres humanos integrais, como todo ser humano é, independente do seu sexo, raça e religião. Na verdade, é justamente o pensamento secularizado, diabólico, mundano, é que transforma os homens nesse tipo de homens abusadores, esse tipo de homens problemáticos que a gente vê por aí. É esse tipo de pensamento que distorce o que eu creio, o cristianismo, do que ele diz a respeito da masculinidade e até mesmo a feminilidade. Uma masculinidade real é um homem que entende o poder da sua força. E eu não falo aqui apenas da força física, eu estou falando daquela força interior, aquela força moral, aquela força intelectual. Aquela força que no dia da calamidade, o homem pode até chorar, porque temos sentimentos, mas é um homem que não vai ficar inerte, é um homem que vai agir, é um homem que vai, com toda a sua força, com todo o seu conhecimento, fazer algo para mudar a realidade daquilo que está vivendo ou daquilo que está acontecendo ao redor dele. Outra coisa que me faz pensar numa masculinidade real é pensar em homens que são protetores. É homens que entendem o valor da sua força, da sua energia para poder proteger. Porque isso é algo essencial, isso nos torna homens dignos. E proteção está além de ser algo apenas físico, ele é emocional, ele é espiritual, ele é social também. Algumas perguntas a gente tem que se fazer enquanto homens, e a sociedade pode ajudar os homens enquanto isso, é fazer aquelas perguntas básicas. As pessoas ao seu redor sentem-se desprotegidas? Ou pior ainda, elas se sentem ameaçadas? Você tem que pensar nisso. Porque se elas se sentem desprotegidas ou ameaçadas, tem um problema com a sua masculinidade. A sociedade e as pessoas ao nosso redor, elas precisam de homens que sejam ao mesmo tempo fortes e viris para enfrentar uma guerra, ao mesmo tempo que eles sejam dóceis para o convívio. Mas o que a gente tem visto hoje em dia aí é justamente o contrário. O que foi se apregoado, o que foi se trabalhado nesse pensamento secularizado, mundano que a gente tem,
os homens se tornaram extremamente dóceis diante das dificuldades e diante de uma guerra, e extremamente brutos, ignorantes, imbecis nos relacionamentos uns com os outros, e principalmente com o sexo oposto ou com quem eles consideram mais frágeis. A ideia de proteção deixou de habitar o imaginário do homem. Passamos aquele imaginário daquele homem violento. Não é isso que a gente quer. E eu só consigo pensar num exemplo possível sobre masculinidade, sobre o que é ser homem. E claro, não é o Rambo ou qualquer outro herói da cultura pop. É Jesus. Mas antes de você sair, eu quero que você pense aqui comigo. Os relatos sobre a vida dele diz o seguinte, que ele era uma pessoa agradável para se estar em companhia, agradável para conversar, era uma pessoa que a presença dele era requisitada, ao mesmo tempo, quando exigiu-se dele força e violência, ele executou. Você pode estar pensando assim, Jesus usou força e violência? Lembre-se que eu estou falando que força não é somente aquela aptidão física, mas também aquela aptidão, aquele ímpeto moral. E Jesus, diante das circunstâncias de imoralidade, seja no poder, ou seja com as pessoas, ele demonstrou uma força moral acima do que as outras pessoas ao redor tinham. E outra coisa que era interessante, a sua violência, a sua força, ficaram muito evidentes naquele evento quando ele chega no templo e vê o pessoal transformando o templo em outra coisa que não era para ser, e ele simplesmente destruiu tudo, jogou tudo para fora, com violência, que esse fato ficou marcado. Jesus tinha uma inteligência emocional que era excepcional, algo que no máximo a gente vai conseguir fazer é imitar, mas ele, para mim, é o ideal que a gente tem que buscar enquanto masculinidade. Ao mesmo tempo em que somos gentis e dóceis no trato, no relacionamento uns com os outros, também quando se exige somos fortes e violentos na medida necessária para acabar com o mal ou com uma injustiça que esteja ao nosso redor. Uma verdadeira masculinidade diz respeito ao que o homem deve ser. Tem que ser diferente daquilo que temos visto. Coragem, sacrifício, perseverança, honra, força, essas são palavras e atitudes que precisam voltar para o vocabulário dos homens modernos. Não podemos continuar como estamos, porque vamos de mal a pior. Então, o que eu quero que você entenda é que essa questão da masculinidade, ela precisa suplantar os pensamentos vigentes. Não é uma questão do que a sociedade, e principalmente alguns pensamentos alinhados a perspectivas políticas exigem, mas uma qualidade de homem que vai proteger a sociedade, vai transformar a sociedade num local mais seguro e também num local muito mais aprazível de se viver do que se tornar num local onde a gente simplesmente não consegue conviver com o outro e ficamos o tempo todo com medo. Ou com medo de uma violência desmedida, de um cara que destrói a ideia de ser homem, ou com medo de uma situação em que precisamos ser protegidos e não temos homens para nos proteger. E quando eu falo homem, eu me incluo nisso aí também, porque isso é uma característica que eu tenho procurado tanto para a minha vida quanto das pessoas ao meu redor. E eu vejo quanto que precisamos cada dia mais reforçar essas coisas. Coragem, sacrifício, honra, perseverança, força. A violência, na medida certa, ela precisa estar inculcada em nós e parar de achar que tudo que está aí é puramente mal, é puramente ruim. Não, se a gente for por esse caminho, a nossa sociedade vai se desintegrar e aí a gente vai perder e a gente não vai caminhar para um lugar melhor. A gente precisa fazer uma revisão daquilo que nós temos ensinado para os nossos filhos, para os nossos amigos e na nossa postura. E o recado para vocês aqui, queridos homens desse Brasil, de quem quer que esteja me ouvindo, procure ter uma postura diferente. O que eu falei aqui, se você já procurar viver isso, já vai ser diferencial do que 99% dos homens que existem aí. Precisamos ter posturas diferentes. E eu quero convidar você a ter essa postura diferente na sua vida. Quero convidar você também a estar compartilhando esse vídeo com alguém que precisa, e tá mostrando para alguém o que é ser homem de verdade. No mais, eu vou ficando por aqui e agradeço a sua atenção por ter ficado comigo até esse presente momento. Valeu!